Essa é uma rodada Labfront. Geralmente, quando a gente fala de cartografia, a primeira e a coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é o mapa, né? O mapa talvez seja o objeto mais comum aí. Só que a gente precisa entender que quando a gente pensa a cartografia, a gente está falando muito mais do que simplesmente um mapa ou muito mais do que simplesmente uma localização geográfica. A gente está falando de um conjunto de construções ali que ele vai formar não só um cenário, mas ele vai formar vai se formar, na verdade, né, a partir de costumes culturais. Então, a gente tem um tema que é, né, cultural aí dentro da questão da cartografia, e a gente consegue enxergar isso muito bem dentro dos jogos, o que eu acho assim bastante curioso, né? Quando a gente pega um universo específico para a gente analisar, e geralmente são universos muito menores do que a gente está acostumado, né, no que a gente poderia chamar de realidade consensual, ou o mundo que a gente vive. Quando a gente analisa um universo que tem uma espacialidade menor, a gente consegue enxergar isso de maneira mais nítida, né? A gente percebe que as construções das sociedades e da cultura que se formam ali dentro, de certa forma, elas estão ligadas, estão intimamente ligadas ao que está acontecendo naquele mapa, né, naquele espaço geográfico ali. Então você pensa nisso, não pensa nessa relação entre cartografia e jogos digitais, além dos jogos que têm mapas especificamente, né? Jogos em que o espaço é representado através de uma representação cartográfica. Sim, sim. Na verdade, inclusive tem jogos que a gente não tem a presença do mapa propriamente dito, em que você percebe que existe uma criação de ambiente ali que ela dá toda, né, ela dita todo o cenário do jogo, toda a intenção do jogo, toda a vivência que você vai passar por aquele lugar ali, e não necessariamente você passa por um mapa em momento nenhum. A gente às vezes vivencia alguma coisa lá no jogo e depois você percebe, né, que aquilo ali está intimamente ligado à nossa natureza mesmo, né, à nossa existência, e por isso que a gente consegue criar esse outro nível de realidade aí que a gente, né, chama de jogo necessariamente. É uma dimensão que hoje, com as tecnologias, fica muito claro para mim, porque se a gente está num contexto pós-digital, né, num contexto em que as tecnologias digitais elas são algo já reconhecido, num contexto pós-pandemia, em que as tecnologias elas têm que ser assumidas já dentro de um processo, elas, na verdade, elas são ferramentas para aceleração de um processo cognitivo que faz a gente perceber a realidade do modo que a gente está percebendo hoje em dia, através de mediação, né, de uma forma muito mais veloz do que vivíamos percebendo antes, ou aprendendo a perceber antes. É interessante como é que os jogos, então, eles passam a se manifestar, ou, na verdade, se revelar como o acelerador que ele já era.